Olá pessoal, feliz dia de hoje, espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Rodrigo Mendanha, sou nutricionista e trabalho com a nutrição holística. No vídeo de hoje eu vou te passar 4 dicas de ouro para a prevenção holística do câncer. Como assim, Rodrigo? Esse tema tão importante, esse tema tão relevante que é o câncer, quais as estratégias holísticas que nós podemos trabalhar nesse sentido? É isso que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para poder receber os avisos das novas possibilidades que nós vamos estar produzindo para vocês com os conteúdos que nós estamos gravando e com toda essa energia que nós estamos compartilhando. Então se inscreva no canal, curta, compartilhe se fizer sentido para você. Bom, então vamos lá. As 4 dicas de ouro para a prevenção holística do câncer. A dica número 1 é o que eu chamo de caminho. É a nossa jornada, é a nossa trilha, é a nossa estrada ao longo da nossa vida e quais são as escolhas que nós vamos fazer em toda essa abordagem de um estilo de vida. Então o caminho, ele está totalmente atrelado com o nosso estilo de vida. Então nossos hábitos de vida, como a gente se alimenta, se essa alimentação tem um cunho anti-inflamatório, antioxidante, se essa alimentação tem vitaminas, minerais e todos os constituintes básicos de uma alimentação realmente saudável. Quando a gente pensa em sono, nós pensamos também em gestão do estresse, a importância do consumo de água, da hidratação correta e, obviamente, de outros fatores como o lazer e como os hobbies que são colocados em prática dentro desse estilo de vida. Nós temos o consumo de álcool, de tabaco, alimentos industrializados e processados, como fatores não determinantes, mas fatores que podem contribuir de forma negativa para esse desenvolvimento do câncer. Podem predispor, ou podem aumentar o risco, ou podem amplificar esse potencial de crescimento de células cancerígenas. Bom, então esse estilo de vida, o caminho é a primeira dica, é o primeiro conselho, porque o estilo de vida já é mostrado em diversos artigos científicos, nós temos uma literatura científica robusta nesse sentido, para mostrar que o estilo de vida está totalmente associado com um risco aumentado ou um risco diminuído do câncer. Segundo ponto, microbiota intestinal. Quando a gente coloca nos artigos científicos essa relação de microbiota e câncer, nós temos uma grande diversidade de literatura científica produzida nesse sentido. Entretanto, eu sempre costumo brincar de uma forma muito profissional, de uma forma realmente muito específica, que a nossa ciência da nutrição ela ainda está engatinhando. Então nós temos muitas descobertas pela frente, mas a microbiota tem uma importância muito grande em todos os âmbitos da saúde. A gente já sabe disso, a gente sabe não só da importância de uma boa digestão, de uma boa absorção e distribuição de nutrientes, mas diversos outros fatores que dependem de uma boa saúde intestinal quando a gente está pensando em populações de bactérias que habitam ali aquele ambiente e principalmente qual alimento que nós estamos dando para essas bactérias. A depender desse alimento que nós fornecemos para esses grupos populacionais de bactérias, nós temos um perfil de microbiota saudável ou um perfil de microbiota não saudável. Na atualidade, a grande maioria das pessoas exibe e apresenta o que a gente chama de disbiose, que basicamente é um descontrole populacional entre as bactérias boas e as bactérias ruins, mas esse assunto é mais complexo e é mais denso, mas a base dele é essa que eu compartilhei com vocês. Só que o que eu quero trazer nesse vídeo de abordagem holística tem um nível de profundidade e um nível de densidade realmente maior do que só uma abordagem física e só uma abordagem no sentido palpável, no sentido mais cartesiano da coisa. No sentido da microbiota intestinal, nós podemos falar sobre a digestão da vida. Como assim digestão da vida, Rodrigo? Sim, nós precisamos e nós
realmente temos que entender a importância de digerir as nossas emoções, de digerir todo esse lixo emocional que nós acumulamos. Se não conseguimos eliminar, se não conseguimos metabolizar de uma forma mais lúdica para vocês, se a gente não consegue metabolizar essas emoções e essas emoções ficam presas, elas acabam se somatizando e podendo aumentar o risco de doenças. E quando a gente pensa em câncer, uma associação psicossomática é muito importante de ser ressaltada, porque já existem diversas evidências que mostram a associação entre o câncer e pensamentos, emoções recorrentes e alguns acontecimentos, alguns traumas, alguns bloqueios que existem na vida dessa pessoa. Então, pense, como eu estou digerindo as minhas emoções? Eu consigo digerir aquela raiva que às vezes toma conta do meu ser? Eu consigo digerir aquele momento de felicidade também, não ficar sofrendo depois porque já passou e ter a gratidão por aquele momento? Como eu lido com o estresse? Como eu lido com situações difíceis? Tudo isso está envolvido no processo de digestão, de digestibilidade dessas situações. Então, o segundo conselho, a segunda dica, se resume a digerir as nossas emoções de forma consciente, de forma presente. Terceiro ponto, inflamação. Vou dar um exemplo mais simples e mais didático para favorecer a compreensão de vocês. Então presta atenção, quando nós cortamos nosso dedo ou qualquer tipo de ferimento que aconteça na nossa superfície, na nossa pele, o que acontece? Aquele local fica vermelho, aquele local fica dolorido, às vezes aquele local produz pus, e toda aquela gestão do ferimento, todo aquele controle que está acontecendo naquele momento é a inflamação. A inflamação, não só nesse sentido de resolução, de trazer uma possibilidade de resolução para essa agressão, quando a gente pensa no nosso ambiente interno, e eu falo sobre inflamação, nós estamos pensando numa agressão que o nosso corpo sofre, e por sofrer essa agressão, ele cria mecanismos inflamatórios para avisar algumas células da situação que está acontecendo. E quando esses mensageiros são levados, nós conseguimos internamente buscar mecanismos de controle dessas agressões. Da onde vêm essas agressões, Rodrigo? Essas agressões vêm do meio externo e do meio interno também. Do meio externo, quais são as agressões que podem acontecer que geram inflamação? Uma alimentação inadequada, uma alimentação rica em produtos processados, industrializados, uma alimentação que não tem diversidade de cor, uma alimentação que não tem frutas, vegetais, hortaliças, punks na sua constituição, uma alimentação pobre de nutrientes, uma alimentação disfuncional nutricionalmente. Então esse é o primeiro ponto, uma alimentação ruim gera inflamação. Um estilo de vida sedentário, quando nós não nos movimentamos, quando nós não colocamos a nossa máquina biológica para rodar, a nossa máquina enferruja, nossa máquina também inflama. Se você fica sentado muito tempo, se você fica sedentário por muito tempo, você aumenta o seu grau de inflamação crônica de baixo grau. O que a maioria de nós temos é uma inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação ela é constante, mas ela tem os seus picos e as suas descidas. Às vezes a gente está mais inflamado, às vezes menos. E situações também, por exemplo, uma pessoa saudável, ativa, que se alimenta bem, que faz atividade física, que, controla os seus fatores de estilo de vida, ela tem um tipo de inflamação muito mais suave, muito menos complexa do que uma pessoa que está em sobrepeso, que consome álcool, que consome tabaco. Consegue entender? Então essa pessoa aqui ela já está num grau inflamatório maior. Então a inflamação ela pode vir de fora através de uma alimentação ruim, uma atividade física que não existe, uma atividade física ineficiente. Pode vir também dos poluentes, do álcool, do tabaco, mas também pode vir de dentro. E como assim, Rodrigo?
qual a relação holística que você quer passar da inflamação com a nossa prevenção do câncer. O que eu quero dizer é o seguinte: nós também nos inflamamos quando nós cristalizamos a raiva dentro de nós. Nós também nos inflamamos quando não perdoamos. Quando a gente não perdoa, o nosso grau de inflamação aumenta. O nosso grau de agressão a nós mesmos aumenta. Quando a gente não digere essas emoções, quando a gente cristaliza e endurece todas essas situações que têm um caráter psicoemocional e espiritual envolvidas, então pensem nisso. O estresse gera inflamação. Quando você se estressa, você gera uma cascata de sinalizadores, você gera uma cascata biológica que inflama o seu corpo, que reproduz citocinas pró-inflamatórias. Então, a gestão do estresse, o domínio do estresse, ele se faz um fator preponderante e muito importante de ser pensado. Então é óbvio que o estresse vai acontecer. O nosso estresse de hoje são os boletos, a nossa empresa, são as nossas situações cotidianas e familiares. E a gente consegue controlar esse ambiente com inteligência emocional, com consciência e com um domínio holístico da nossa mentalidade. Esse é o terceiro ponto. Nós passamos pelo caminho e o estilo de vida, nós falamos sobre microbiota intestinal e de gestão das emoções, e nós falamos agora sobre inflamação e estresse. O estresse gera inflamação e nós precisamos gerir esse estresse com sabedoria. O quarto ponto é intoxicação. Intoxicação, que assim como a inflamação, pode vir do ambiente externo, pode vir de fora. Nós nos intoxicamos nas maquiagens, nos batons, nos produtos cosméticos, que tem diversos tipos de químicos ali inseridos. Nós nos intoxicamos com a alimentação repleta de agrotóxicos. Quando nós falamos em um estilo alimentar, em um hábito alimentar que não considera o consumo de orgânicos, que considera somente o consumo de alimentos convencionais. E nós, brasileiros, consumimos uma carga de agrotóxicos de 5 a 7 litros por ano. Então pensem na importância do consumo dos orgânicos e como a gente não tem feito isso da forma certa e temos nos intoxicado. Toda essa intoxicação que vem de fora, ela tem uma certa dificuldade para ser, depois de processada no nosso organismo, no nosso ambiente interno, ela tem uma dificuldade de ser eliminada. Então, nosso fígado sofre com isso. Nossa metabolização hepática acaba sofrendo com isso. Então essa intoxicação ela pode vir de fora. Nós temos um fígado preparado e nós temos um fígado realmente atuante para fazer esse processo de metabolização e eliminação dessas impurezas. Mas nós precisamos nos atentar para a intoxicação mental, emocional e espiritual. Nós precisamos nos desintoxicar de ambientes tóxicos, de pessoas tóxicas e principalmente de emoções e sentimentos que, não digeridos na etapa de digestão das emoções, viram toxina. Na Ayurveda, o nosso fogo digestivo é chamado de Agni. E esse Agni, ao receber uma espécie de prana, uma espécie de energia, se esse fogo digestivo não consegue digerir essa emoção, esse sentimento se torna ama, se torna toxina. Então, de forma mais didática, quando nós não digerimos as nossas emoções, quando nós não observamos e nos atentamos a esses detalhes que às vezes a gente busca colocar nas gavetas, a gente tem um problema e coloca em uma gaveta, a gente tem um outro problema e coloca em outra gaveta, e a gente não resolve aquela etapa, então essa intoxicação mental, emocional, espiritual acaba se tornando toxina dentro de nós e dificulta nosso processo de crescimento e dificulta nosso processo de aprendizado. Então, pensem, a intoxicação, o detox,
ele precisa ser de alimentos que não têm um caráter desintoxicante, antioxidante, anti-inflamatório, rico em nutrientes, e prezar pelos orgânicos, começar a repensar e ressignificar toda essa relação com o alimento. Então eu dei aqui para vocês 4 dicas de ouro para a prevenção holística do câncer: estilo de vida, microbiota intestinal, digestão das emoções, inflamação e gestão do estresse, domínio do estresse e desintoxicação mental, emocional e espiritual. É um prazer poder compartilhar esse conteúdo de qualidade com vocês, compartilhar esse conhecimento que veio de uma teia de informações e sistematicamente se tornou um novo modo de pensar, uma nova visão, uma nova perspectiva para conseguir se conectar. Se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te fez repensar, te fez refletir sobre algo, e se você realmente acredita que alguém pode ser ajudado com esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo, compartilhe com as pessoas que podem ser ajudadas, se inscreva no canal para receber todos os conteúdos novos e os avisos, e curta para que a gente possa espalhar essa mensagem com mais significância. Eu deixo aqui o meu agradecimento por você ter ficado comigo até o final desse vídeo e me coloco à disposição para responder todas as dúvidas. Então, os comentários estão aqui, se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem tirar dúvidas, eu sempre me coloco à disposição. Muito obrigado, Namastê.